Olá, paz seja convosco. Vivemos tempos em que muitos filhos de Deus enfrentam batalhas espirituais intensas, sem compreender a origem de suas lutas. Há lares onde a oração não flui, onde a paz parece ausente, e onde as bênçãos parecem travadas. Muitos perguntam: por que minha vida não próspera? Por que minha família vive em constante conflito? Por que, mesmo sendo cristão, sinto que os céus estão fechados sobre mim? A resposta pode estar em algo que chamamos de legalidade espiritual. A palavra de Deus nos ensina que a obediência atrai bênçãos, mas a desobediência abre portas para maldições. Deuteronômio 28.2 declara: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. No entanto, o mesmo capítulo alerta que os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Deuteronômio 28.23, quando há desobediência e idolatria. Nesta ministração, vamos explorar como objetos, atitudes e hábitos aparentemente inofensivos podem se tornar embaixadas das trevas dentro de nossas casas. Vamos entender como o inimigo se aproveita dessas brechas para estabelecer território e impedir o fluir das bênçãos de Deus. A batalha espiritual é real, e o discernimento é essencial para vencê-la. Você aprenderá a identificar essas legalidades, a discernir o que precisa ser removido do seu lar e do seu coração, e a restaurar a autoridade espiritual que Deus lhe deu. O Espírito Santo deseja trazer luz às áreas ocultas, quebrar julgos e restaurar a comunhão plena com o Senhor. Ao longo desta apresentação, vamos mergulhar na palavra, ouvir testemunhos impactantes e receber instruções práticas para purificar nossa casa e nosso coração. O objetivo é que você saia daqui com entendimento, libertação e autoridade para viver sob céus abertos. Prepare-se para uma jornada de revelação, arrependimento e restauração. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração, e que toda a embaixada das trevas seja destruída em nome de Jesus. Amém. A legalidade espiritual é um princípio que rege o mundo invisível. Trata-se de qualquer brecha, atitude ou elemento que concede ao inimigo o direito de atuar em determinada área da vida de uma pessoa. Esse conceito está profundamente enraizado nas Escrituras, onde vemos que a obediência a Deus atrai bênçãos, enquanto a desobediência abre portas para maldições. Em Deuteronômio 28, Deus estabelece claramente as consequências da obediência e da desobediência. O versículo 2 promete que todas as bênçãos alcançarão aquele que ouve a voz do Senhor. Já o versículo 23 alerta que em caso de desobediência, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Essa imagem revela um bloqueio espiritual, orações que não sobem, bênçãos que não descem. Legalidades espirituais podem se manifestar de formas sutis. Um objeto decorativo com simbolismo oculto, uma prática cultural que contradiz os princípios bíblicos, ou até mesmo atitudes como guardar rancor, praticar injustiça ou consumir conteúdos espiritualmente nocivos. Tudo isso pode se tornar uma porta aberta para o inimigo. O mundo espiritual opera por princípios. O inimigo não age arbitrariamente, ele precisa de permissão. Quando há legalidade, ele encontra acesso. Provérbios 26.2 afirma: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, se a maldição, há causa. E essa causa precisa ser identificada e eliminada. A legalidade espiritual é como uma porta destrancada. O inimigo não pode arrombá-la, mas se estiver aberta, ele entra. Essa porta pode ser aberta por pecados não confessados, objetos consagrados a práticas ocultas, alianças espirituais erradas, entre outros. O arrependimento, a confissão e a santificação são as chaves para fechar essas portas. É essencial que cada cristão examine sua vida e seu lar. Pergunte ao Espírito Santo: há algo aqui que dá legalidade ao inimigo? Seja sensível à voz de Deus. Ele deseja que você viva sob céus abertos, com bênçãos fluindo em todas as áreas. A autoridade espiritual é restaurada quando há arrependimento genuíno. A obediência à palavra de Deus é o fundamento para uma vida livre de legalidades. Quando você se posiciona em santidade, o inimigo perde o direito de agir. A libertação começa com o reconhecimento da brecha e a decisão de fechá-la. Embaixadas das trevas, territórios ocultos. A expressão embaixadas das trevas é uma metáfora poderosa para descrever como o inimigo pode estabelecer território dentro de nossas casas e vidas. Assim como uma embaixada representa o território de um país estrangeiro em solo nacional, objetos,
Práticas e atitudes que pertencem ao reino das trevas podem transformar partes do nosso lar em território espiritual do inimigo. Essas embaixadas podem ser estabelecidas por meio de objetos decorativos, roupas, músicas, filmes, ou até mesmo presentes recebidos de pessoas que não caminham com Deus. Esses itens podem carregar simbolismos espirituais que abrem brechas. O que parece inofensivo aos olhos naturais pode ser espiritualmente nocivo. A Bíblia nos ensina que devemos ser santos, separados para Deus. Em João 14,30, Jesus declara: "Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim." Isso significa que não havia nenhuma brecha, nenhuma legalidade que permitisse ao inimigo agir. Esse deve ser o nosso objetivo, viver de forma que o diabo não tenha nada em nós. É importante fazer uma análise espiritual do nosso lar. Pergunte-se: há objetos que exaltam o ocultismo? Há práticas que contradizem a palavra de Deus? Há atitudes que precisam ser corrigidas? O Espírito Santo é fiel para revelar. Ele deseja que sua casa seja território do reino de Deus, não do império das trevas. A batalha espiritual começa com discernimento. Precisamos identificar as embaixadas das trevas e destruí-las. Isso pode envolver jogar fora objetos, mudar hábitos, pedir perdão, fazer restituições. Cada passo de obediência é uma chave para a libertação. A presença de Deus não habita em ambientes contaminados. Quando há idolatria, imoralidade ou injustiça, o Espírito Santo se entristece. A purificação do lar é um ato de fé e obediência. É declarar que aquele espaço pertence ao Senhor e que o inimigo não tem mais lugar. A destruição das embaixadas das trevas é um processo espiritual que envolve oração, jejum, arrependimento e ação prática. É preciso coragem para confrontar o que está oculto, para lançar fora o que não glorifica a Deus, e para consagrar cada ambiente ao Senhor. O Deus deste mundo nada tem em mim. A declaração de Jesus em João 14,30 é uma das mais impactantes e reveladoras no contexto da batalha espiritual. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Essa afirmação não é apenas uma constatação, mas uma proclamação de autoridade, santidade e separação absoluta do pecado. Jesus estava dizendo que mesmo diante da iminência da cruz, o diabo não tinha nenhum direito sobre ele. Nenhuma brecha, nenhuma legalidade, nenhuma acusação. Essa é uma verdade que precisa ser o nosso alvo como cristãos. Viver de tal forma que possamos com ousadia e sinceridade declarar: o inimigo não tem nada em mim. Mas para isso, precisamos entender o que significa viver sem brechas espirituais. No mundo espiritual, as brechas são como rachaduras em uma muralha de proteção. Quando vivemos em obediência, estamos cercados pela proteção divina. Mas quando pecamos, quando nos envolvemos com práticas contrárias à palavra de Deus, abrimos essas rachaduras. O inimigo, que é legalista, se aproveita dessas falhas para entrar e causar destruição. Efésios 4,27 nos adverte: não dês lugar ao diabo. Isso significa que é possível, mesmo sendo cristão, abrir espaço para a atuação maligna. Aqui compartilho que muitos cristãos vivem como crentes capengas divididos entre a luz e as trevas. Participam de cultos, mas mantêm práticas que contradizem a fé. Isso gera conflito espiritual, pois o inimigo encontra legalidade para atuar. O verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, vive em santidade e separação. A santidade não é uma opção para quem deseja viver sob céus abertos. É uma exigência. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é o ambiente onde Deus habita. É a atmosfera onde o Espírito Santo se move com liberdade. É o escudo que nos protege das investidas do maligno. Mas como viver essa santidade? Como alcançar esse nível de separação onde o inimigo não encontra brechas? A resposta está na rendição total. É necessário entregar todas as áreas da vida a Deus. Não apenas as visíveis, mas também as ocultas. Não apenas os domingos, mas todos os dias da semana. Não apenas os atos, mas também os pensamentos, as intenções, os desejos. O processo começa com o arrependimento. Reconhecer que há áreas em nossa vida que ainda não foram entregues. Confessar os pecados, renunciar às práticas erradas, e buscar a transformação pelo poder do Espírito Santo. 1 João 1,9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois do arrependimento, vem a consagração. É o ato de separar-se para Deus. Consagrar a mente, os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés, o coração. É dizer: Senhor, tudo em mim é teu.
Usa-me para a tua glória. Quando consagramos nossa vida, estamos dizendo que não queremos mais viver segundo os padrões do mundo, mas segundo os princípios do reino. A santidade também exige vigilância. O inimigo é astuto. Ele não desiste facilmente. Ele procura brechas, tenta nos enganar, nos seduzir, nos distrair. Por isso, Jesus nos alertou em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância é a chave para manter a muralha espiritual intacta. É estar atento ao que entra em nossa casa, ao que assistimos, ouvimos, falamos, pensamos. É discernir o que edifica e o que contamina. Além disso, precisamos entender que a santidade não é apenas individual, ela também é coletiva. A nossa casa precisa ser santa. O nosso casamento precisa ser santo. As nossas amizades precisam ser santas. Os nossos negócios precisam ser santos. Não adianta viver uma vida de oração e jejum, se mantemos práticas desonestas, se alimentamos mágoas, se cultivamos relacionamentos tóxicos. O inimigo não respeita a aparência. Ele respeita a autoridade. E a autoridade espiritual só é legítima quando a santidade. Muitos querem expulsar demônios, mas não conseguem vencer seus próprios pecados. Muitos querem orar por cura, mas não conseguem perdoar. Muitos querem pregar, mas não vivem o que pregam. Isso é hipocrisia espiritual, e o inimigo se alimenta disso. Jesus venceu o diabo porque não havia nele nenhuma legalidade. E ele nos chama para segui-lo, para sermos como ele, para vivermos em santidade, para sermos luz no meio das trevas, para sermos sal da terra, para sermos testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Se você deseja viver uma vida de vitória espiritual, precisa fazer uma escolha. Ou você é totalmente de Deus, ou será vulnerável ao inimigo. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou você é luz, ou está em trevas. Ou você é templo do Espírito Santo, ou está abrindo espaço para o inimigo. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para uma vida de santidade. Para uma vida onde o inimigo não tenha mais acesso. Para uma vida onde você possa declarar com autoridade: o príncipe deste mundo nada tem em mim. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira vitória. Essa é a verdadeira vida cristã. Examine sua vida. Há algo que precisa ser confessado? Há objetos que precisam ser lançados fora? Há relacionamentos que precisam ser encerrados? Há hábitos que precisam ser abandonados? Há áreas que precisam ser consagradas? O Espírito Santo está pronto para te ajudar. Ele não te condena. Ele te convence, te limpa, te fortalece e te transforma. Não adie essa decisão. Não permita que o inimigo continue tendo território em sua vida. Hoje é o dia de fechar as brechas. Hoje é o dia de restaurar a autoridade. Hoje é o dia de viver como Jesus. Declare com fé: o inimigo não tem mais lugar em mim. Eu sou de Cristo. Minha vida é santa. Minha casa é consagrada. Meus pensamentos são puros. Meus caminhos são retos. E os céus estão abertos sobre mim. Não sejam para-raios do diabo. A metáfora do para-raios do diabo descreve como certos comportamentos, objetos e atitudes funcionam como atrativos espirituais para a ação do inimigo. Assim como um para-raios atrai descargas elétricas durante uma tempestade, as legalidades espirituais atraem ataques demoníacos e bloqueiam as bênçãos de Deus. A Bíblia afirma que o diabo veio para roubar, matar e destruir, João 10:10. Ele está sempre à espreita, buscando uma brecha, uma legalidade, um ponto de contato. Quando mantemos em nossas casas objetos ligados ao ocultismo, à imoralidade ou à idolatria, estamos criando esses pontos de contato. Quando alimentamos sentimentos como ódio, inveja, amargura ou orgulho, também nos tornamos vulneráveis. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração se torna um ídolo. Pode ser um objeto, uma pessoa, um emprego, um sonho. Quando algo se torna mais importante que o Senhor, estamos em perigo espiritual. Mateus 4:10 nos lembra da resposta de Jesus ao diabo: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Essa é a chave para destruir os para-raios espirituais: adoração exclusiva a Deus, arrependimento sincero e santificação contínua. Examine sua vida. Há algo que você valoriza mais do que a presença de Deus? Há objetos, hábitos ou sentimentos que precisam ser lançados fora. O Espírito Santo está pronto para revelar e libertar. Não permita que sua casa seja um campo de atuação do inimigo. Purifique seu lar, seu coração, sua mente. E veja o céu se abrirem sobre você. O temor do Senhor, a chave da vitória.
O temor do Senhor é uma das virtudes mais preciosas e transformadoras na vida cristã. Ele não se trata de medo paralisante, mas de reverência profunda, respeito sincero e amor genuíno por Deus. É reconhecer sua santidade, majestade e autoridade, e viver de forma que nossas atitudes, palavras e pensamentos estejam alinhados com a vontade divina. Na batalha espiritual, o temor do Senhor é uma arma poderosa que protege, guia e fortalece. O que é o temor do Senhor? Biblicamente, o temor do Senhor é descrito como o princípio da sabedoria, Provérbios 9.10. Isso significa que todo entendimento espiritual começa com reverência a Deus. Quem teme ao Senhor não vive de forma leviana, não brinca com o pecado, não negocia valores espirituais. O temor nos leva a buscar a santidade, a fugir da aparência do mal e a viver em obediência. Esse temor não é apenas uma emoção, mas uma postura espiritual. É a consciência constante de que Deus está presente, vê todas as coisas e deseja comunhão conosco. É viver com o coração voltado para agradá-lo, não por obrigação, mas por amor. É rejeitar o pecado porque ele fere o coração de Deus, não apenas porque traz consequências. O temor como proteção espiritual. Na batalha espiritual, o temor do Senhor funciona como um escudo. Ele nos mantém longe das brechas que o inimigo procura. Quando há temor, há vigilância. Quando há reverência, há santidade. E onde há santidade, o inimigo não encontra legalidade. Salmo 34.7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa revela que há proteção sobrenatural para aqueles que vivem em temor. O inimigo pode tentar, mas não pode tocar. A presença de Deus se manifesta onde há reverência. O ambiente espiritual muda quando há temor. Além disso, o temor do Senhor traz discernimento. Ele nos ajuda a identificar o que é agradável a Deus e o que precisa ser removido. Ele nos ensina a fazer escolhas sábias, a evitar alianças erradas, a manter a integridade mesmo quando ninguém está olhando. É o temor que nos impede de cair em armadilhas espirituais. O temor como chave para céus abertos. A Bíblia está repleta de promessas para aqueles que temem ao Senhor. Salmo 128.1 afirma: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa bem-aventurança inclui paz no lar, prosperidade no trabalho, bênção sobre os filhos e alegria na jornada. O temor do Senhor abre os céus, porque alinha nosso coração com o coração de Deus. Ele nos posiciona para receber as bênçãos que já foram liberadas, mas que estavam bloqueadas por atitudes erradas. Quando há temor, há quebrantamento. E onde há quebrantamento, há restauração. Salmo 25.14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu pacto. Isso mostra que o temor nos leva à intimidade com Deus. Ele revela mistérios, dá direção, fortalece a fé. É no temor que encontramos clareza espiritual, paz interior e autoridade para vencer. Como cultivar o temor do Senhor? O temor do Senhor não é automático. Ele precisa ser cultivado diariamente. Isso começa com a leitura da palavra, que revela o caráter de Deus. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais o reverenciamos. A oração também é essencial, pois nos conecta com o coração de Deus e nos mantém sensíveis à sua voz. A obediência é outro pilar do temor. Não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. O temor nos leva a obedecer mesmo quando é difícil, mesmo quando custa algo. Ele nos ensina que agradar a Deus é mais importante do que agradar aos homens. A comunhão com pessoas que também temem ao Senhor fortalece nossa caminhada. O ambiente influencia. Quando estamos cercados por pessoas que buscam santidade, somos encorajados a permanecer firmes. O temor é contagioso. Ele se espalha por meio de testemunhos, exemplos e palavras de vida. O temor como resposta ao amor de Deus. Muitos pensam que o temor do Senhor é incompatível com o amor de Deus, mas na verdade, ele é uma resposta ao amor. Quando entendemos o quanto Deus nos ama, não queremos entristecê-lo. O temor nasce da gratidão, da admiração, da reverência. É o reconhecimento de que Ele é santo, justo e digno de toda honra. O temor nos leva a viver com propósito. Ele nos tira da superficialidade espiritual e nos conduz à profundidade. Ele nos faz rejeitar o pecado não por medo do inferno, mas por amor ao céu. Ele transforma nossa maneira de pensar, falar e agir. O impacto do temor na família e na sociedade. O temor do Senhor não afeta apenas o indivíduo, mas toda a sua casa. Quando um pai ou mãe teme ao Senhor, isso se reflete nos filhos. Quando um líder teme ao Senhor, isso transforma a comunidade. O temor gera frutos duradouros, paz, justiça, prosperidade, honra.
Salmo 112 descreve a vida daquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Essa promessa revela que o temor tem impacto geracional. Ele constrói um legado espiritual. Concluindo, o temor do Senhor é a chave da vitória. Ele nos protege, nos guia, nos abençoa. Ele nos posiciona para viver sob céus abertos, com bênçãos fluindo, com paz reinando, com autoridade espiritual. Sem temor, somos vulneráveis. Com temor, somos invencíveis. Se você deseja viver uma vida livre das embaixadas das trevas, cheia da presença de Deus, comece pelo temor. Examine sua vida. Há áreas onde você tem agido sem reverência? Há atitudes que precisam ser corrigidas? O Espírito Santo está pronto para ensinar, transformar e renovar. O temor do Senhor não é um fardo, é um privilégio. Ele nos aproxima de Deus, nos fortalece na batalha, nos enche de sabedoria. Que essa verdade se torne viva em seu coração. Que você declare com fé: minha vida pertence ao Senhor, o inimigo não tem mais lugar em mim. E que o temor do Senhor seja a base de sua vitória, hoje e sempre. Ao longo desta ministração, fomos conduzidos por verdades espirituais profundas que revelam o impacto das legalidades das trevas em nossas vidas. Aprendemos que objetos, atitudes e práticas aparentemente inofensivas podem se tornar embaixadas do inimigo, estabelecendo território dentro de nossas casas e corações. Vimos que o inimigo não pode agir sem permissão, mas quando há legalidade, ele encontra espaço para destruir, roubar e bloquear as bênçãos de Deus. A batalha espiritual é real e exige discernimento, santidade e obediência. Não basta apenas frequentar uma igreja ou conhecer a palavra. É necessário viver em conformidade com ela. O Espírito Santo deseja revelar tudo aquilo que precisa ser lançado fora, tudo que impede o fluir da glória de Deus. Quando removemos as embaixadas das trevas, os céus se abrem, a oração flui, a paz retorna, e a prosperidade se manifesta. Jesus é o nosso modelo. Ele declarou: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João 14,30, que essa seja também a nossa declaração. Que o inimigo não encontre nada em nós, nenhuma brecha, nenhuma legalidade. Que vivamos como novas criaturas livres, santas, cheias do Espírito Santo. O temor do Senhor é a chave da vitória. Ele nos protege, nos guia, nos abençoa. Salmo 128,1 afirma: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor nos leva a andar em retidão, a rejeitar o pecado, a buscar agradar a Deus em tudo. Com temor, nossa casa será uma bênção, nossa descendência será poderosa, e nossa vida será marcada pela presença de Deus. Hoje, você recebeu instruções claras para identificar e destruir as legalidades das trevas. Agora é hora de agir. Examine sua casa, seu coração, seus hábitos. Peça ao Espírito Santo que revele o que precisa ser removido. Lance fora tudo que não glorifica a Deus. Consagre sua vida, sua família, seus bens ao Senhor. Que esta ministração seja um divisor de águas. Que você experimente libertação, restauração e renovo. Que o céu se abra sobre sua vida, e que a glória de Deus se manifeste de forma poderosa. Em nome de Jesus, toda embaixada das trevas está destruída. Você é livre. Você é abençoado. Você é território do reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, neste momento tão especial, quero falar diretamente ao seu coração. Você ouviu esta mensagem, foi confrontado com verdades espirituais profundas, e agora é hora de tomar uma decisão. Não podemos ouvir a voz de Deus e permanecer os mesmos. A palavra do Senhor nos chama à ação, à mudança, à santificação. Quantas vezes você já se perguntou por que sua vida parece travada? Por que as orações não são respondidas? Por que há tanta luta em sua casa, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças? Talvez você tenha buscado respostas em muitos lugares, mas hoje o Espírito Santo te mostrou que há legalidades espirituais que precisam ser quebradas. Há embaixadas das trevas que precisam ser destruídas. Há objetos, hábitos, sentimentos e alianças que precisam ser lançados fora. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 6,17, portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. O Senhor está pronto para te receber, para restaurar sua vida, para abrir o céu sobre você. Mas Ele espera uma atitude sua. Ele espera que você diga: Senhor, eu me arrependo. Eu lanço fora tudo que não te agrada. Eu te entrego o trono do meu coração. Hoje é o dia de libertação. Hoje é o dia de cura.
Hoje é o dia de recomeço. Não adie mais. Não permita que o inimigo continue tendo território na sua vida. Não aceite viver com os céus de bronze e a terra de ferro. Deus tem promessas para você. Ele quer te abençoar, te prosperar, te usar. Mas para isso, é preciso santidade. É preciso temor. É preciso decisão. Se o Espírito Santo está falando com você, não endureça o seu coração. Talvez você precise se desfazer de algo. Talvez precise perdoar alguém. Talvez precise confessar um pecado. Talvez precise se reconciliar com Deus. Seja o que for, faça agora. Não espere mais. A sua obediência de hoje será a chave da sua vitória de amanhã. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, ou se deseja se reconciliar com Ele, ou ainda se deseja consagrar sua casa, sua família, seus bens ao Senhor, este é o momento. Levante sua mão onde estiver. Coloque-se de pé. Dobre seus joelhos. Faça um gesto de fé. Deus está te vendo. Ele conhece seu coração. Ele está pronto para agir. Não saia deste lugar da mesma forma que entrou. Não ignore o chamado do Espírito. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia de lançar fora toda a legalidade das trevas e declarar: minha vida pertence ao Senhor. O inimigo não tem mais lugar em mim. Venha. Jesus te chama. Ele te ama. Ele quer te libertar. Ele quer te restaurar. Ele quer te encher com o Espírito Santo. Diga sim. Diga agora. E viva o sobrenatural de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com corações quebrantados e sedentos pela Tua presença. Reconhecemos que muitas vezes, por ignorância ou descuido, permitimos que legalidades das trevas se estabelecessem em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações. Mas hoje, pela revelação da Tua palavra, decidimos lançar fora toda a embaixada do inimigo. Declaramos que nossa casa pertence ao Senhor, que nossa vida é consagrada a Ti, e que o inimigo não tem mais lugar entre nós. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha agora com poder, revelando tudo aquilo que precisa ser removido. Que cada objeto, cada hábito, cada sentimento que não glorifica o Teu nome seja exposto e lançado fora. Que toda legalidade seja quebrada, que toda maldição seja desfeita, que toda cadeia espiritual seja destruída. Declaramos que os céus não serão mais de bronze, nem a terra de ferro. Os céus se abrirão, e a Tua glória descerá sobre nós. Senhor, consagramos a Ti nossa casa, nossos filhos, nosso casamento, nosso trabalho, nossos sonhos. Que cada ambiente seja purificado pela Tua presença. Que o Teu fogo consuma tudo que é impuro, e que a Tua paz reine em cada cômodo. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, guardando-nos de todo o mal. Que o inimigo seja expulso, e que o Teu reino seja estabelecido com poder. Pai, pedimos perdão por toda idolatria, por toda desobediência, por toda negligência espiritual. Nos arrependemos sinceramente e pedimos que o sangue de Jesus nos purifique. Que sejamos como Jesus, que possamos declarar com autoridade: o príncipe deste mundo nada tem em mim. Que vivamos em santidade, em temor, em obediência. Que o Teu Espírito nos guie em toda a verdade. Senhor, abençoa cada família aqui representada. Que haja cura, libertação, restauração. Que os filhos sejam alcançados, que os casamentos sejam fortalecidos, que a provisão venha dos Teus celeiros. Que a Tua bênção nos alcance, como está escrito em Deuteronômio 28.2, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Recebemos, pela fé, a Tua vitória. Em nome de Jesus, amém.